Oi, gente, tudo bem com vocês? Como passaram os últimos dias? Tudo tranquilo? Então, como vocês puderem ver no título e na capa do vídeo, nós hoje iremos falar sobre as Olimpíadas. Prof, por que iremos tocar nesse assunto? No decorrer da aula de hoje e de amanhã, a gente vai começar a entender como se dá as Olimpíadas. Sei que todo mundo conhece um pouquinho ou não da história, sabe que é um dos maiores jogos do mundo, que o planeta Terra para fazer esse jogo, para fazer acontecer, para assistir, para torcer pelo seu país. E temos uma indecisão esse ano, se irá acontecer ou não. Está previsto para acontecer a Olimpíada de Tóquio 2021, mas vamos voltar lá atrás e vamos entender um pouquinho mais como se deu os Jogos Olímpicos. Então, os Jogos Olímpicos é considerado o maior evento do planeta e tem como objetivo estimular a competição sadia entre os povos dos 5 continentes. Como diz o fundador dos Jogos Olímpicos, Barão de Coubertin, Pierre de Coubertin, considerado o fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, o importante não é vencer, mas competir, e com dignidade. Então, a história dos Jogos Olímpicos se dá por meio da antiga Grécia, onde dizem as lendas, que o herói Hércules criou as Olimpíadas por volta de 2.500 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga, para homenagear o seu pai Zeus. Para homenageá-lo, distraí-lo e haver uma competição entre si, entre duas cidades, no caso, naquela época. Contudo, os primeiros registros históricos oficialmente registrados são de 776 a.C., quando os atletas vencedores começaram a ter seu nome registrado. Todo mundo sabe que a maioria dos sonhos de todos os atletas, creio eu, que é a maioria, ou 100%, é ter uma medalha, ser medalhista olímpico. Então já se dá o quão difícil é participar desses jogos. Vindo à Era Moderna, Atenas foi a cidade que sediou a primeira Olimpíada da Era Moderna, em abril de 1896. Eu preciso gravar essas datas? Não, mas tem que ter a noção ali de mais ou menos quando foi até a nossa época de agora, para a gente ver o que mudou. Com as delegações de 14 países. Foram incluindo-se países nos Jogos até então, até que a maioria dos países participasse dos Jogos Olímpicos. Ao todo, 241 atletas competiram em 9 modalidades naqueles Jogos da Era Moderna, em Atenas. Desde aquela época, os Jogos Olímpicos passaram a ser de 4 em 4 anos. A exceção foi 1914, 1918, 1939 e 1945. Alguém lembra por quê? Aconteceu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial nessas épocas. Viu como a história faz parte da nossa vida. Então, às vezes a gente vê várias datas na lousa da história e não entende o porquê e como isso pode influenciar na nossa vida e como isso vai chegar no vôlei, que é o nosso treinamento. Mas nesse caso, então, quando não teve os Jogos Olímpicos, sempre lembrar, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Medalhas. Os Estados Unidos, até então, é o maior número de medalhas. Ele possui, é o país que tem o maior número de medalhas. 2.399 até a Olimpíada de Londres, em 2012, que segundo esse site faz a conta. Sendo 976 de ouro, e o Brasil ocupava naquela época a 37ª posição, 37 posição, com 108 medalhas, sendo 23 de ouro. Bacana! Vou deixar aqui, espera só um minutinho. Vamos falar então sobre o último jogo olímpico. Jogos Olímpicos do Rio de 2016. Então já viemos para o último jogo que teve, inclusive, que foi no nosso país, foi no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã,
Os Estados Unidos terminaram a competição do Rio 2016 na primeira colocação no quadro de medalhas, pela sexta vez consecutiva, tendo o maior número de medalhas, 46, e o maior número de medalhas total, 121. A Grã-Bretanha terminou em segundo lugar e a China em terceiro lugar. Vamos falar um pouquinho do Brasil agora. Nos Jogos de 2016 do Rio, o Brasil ganhou 7 medalhas de ouro e 19 no total de medalhas, sendo o maior número de medalhas conquistadas pelo país na história das Olimpíadas, terminando em 13º lugar no ranking geral. Lembra que a gente acabou de falar do 37º? Então, para o Rio 2016, já se mudou esse número. Já estamos em 13º no ranking mundial. Por que isso é importante para o vôlei? Aí que tá. Uma dessas 7 medalhas de ouro, uma é a do vôlei, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O Brasil se despediu dos Jogos do Rio 2016 com a medalha de ouro no vôlei masculino. A seleção de Bernardinho, que é o técnico oficial do vôlei masculino, venceu a Itália com facilidade, surpreendendo na final por 3-0 e conquistou o 3º título olímpico. Que bacana. Os brasileiros foram campeões mais improváveis destes jogos. Por quê? Porque ninguém acreditava que o vôlei do Brasil seria capaz de ganhar de todos os países. Como vocês podem ver, o vôlei está crescendo muito. O Brasil vem crescendo muito dentro dos jogos e a gente tem uma expectativa muito alta para esses jogos de 2021. Já o feminino do Rio 2016, as brasileiras caíram por 3-2, sendo algumas parciais no Maracanãzinho nas quartas de finais. O resultado é o pior da equipe feminina do Brasil, porque a equipe feminina do Brasil também é forte. Não houve medalha, pois ficaram em 6º lugar. Oi, diretor. Quer dar um oi no meu vídeo, diretor? Os alunos? Sim, em cada um. Pera aí, pessoal. O diretor vai dar um oizinho para vocês. Cadê? Que legal. Peraí. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos falando sobre os Jogos Olímpicos hoje, diretor. Legal. Boa aula para vocês, viu? Boa tarde. Então, pessoal, o Brasil, no jogo feminino, na equipe feminina, perderam nas quartas de finais e o resultado foi o pior da equipe feminina do Brasil desde 1988. Então a equipe feminina do Brasil vem sim se desenvolvendo e acabou ficando em 6º lugar. No Rio, 28 anos depois, a equipe de José Roberto Guimarães, que é o técnico oficial do time feminino, vai terminar a competição em 5º. Então, pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre as Olimpíadas de forma geral, sobre o Rio 2016 e a preparação para o Tóquio 2021, que está prevista para esse ano ainda. Hoje eu acabei lendo uma reportagem do José Roberto Guimarães, que faz um dia que foi publicada. Lembrando, José Roberto Guimarães é o técnico da seleção feminina, dizendo que está muito difícil o treinamento, por conta do Covid, todas as complicações que estão tendo para treinar todas as meninas, para viajar para fora do Brasil. Então, às vezes a gente pensa assim, o que a gente passa dentro do treinamento na escola, os grandes times também estão passando. Eu sei que é um momento difícil, que a gente tem que gravar vídeos, não tem aquele contato mesmo físico na quadra, jogando, mas é uma coisa que todos estão passando. Olha como eles são grandes em relação a nós, né? No voleibol. Para eles, o voleibol é uma forma de sustento, é a forma que eles levam dinheiro para a família deles, uma forma que eles ganham dinheiro, que eles ganham a vida. E nesse momento tão difícil, eles não estão conseguindo treinar. E não conseguir treinar para eles é como se a gente não conseguisse trabalhar, como se o pai e a mãe não tivessem sustento para dar para as crianças, para os filhos. Então é muito complicado mesmo. Eu espero que esse ano tenha o Tóquio 2021, que a gente esteja presente para ver tudo que eles vão fazer, porque eles são fenomenais em quadra, que o vôlei vem crescendo, e todos os outros esportes, é claro, mas vamos focar no vôlei, vem crescendo muito
nas Olimpíadas e esse ano com certeza vai crescer mais. Um beijo, pessoal. Até amanhã.